Queridos irmãos, nesta noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração, mediante até mesmo o que o pastor disse há pouco, o que as revistas nos trazem notícias. Alguns dias atrás disseram que o mundo ia acabar. Enfim, a Bíblia, ela vem se cumprindo a cada dia. Os terremotos parece que aqui no Brasil, aqui pelo menos no Rio de Janeiro não treme, mas dizem que lá no Nordeste treme um pouquinho, né? Para nós são coisas, entre aspas, normais. Os noticiários a cada dia, só tristeza, só dor. E infelizmente no nosso meio cristão, ou algumas pessoas em que professavam a fé, pregando a palavra de maneira correta, hoje estão deturpando e fazendo uma salada brusca. E comentei com o pastor no telefone de algumas notícias horríveis e terríveis, em que alguns pregadores e pregadoras de renome da palavra de Deus vêm fazendo coisas horríveis mediante a palavra do Senhor. E ouvindo essas notícias e vendo nos noticiários o que acontece nos nossos dias atuais, quando o pastor Roberto me telefonou e disse: pastor Marcelo, pode estar domingo? Eu falei: pastor, como eu digo sempre, vamos esforçar, né? Vamos esforçar, que a nossa corrida é grande. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está no livro do Apocalipse, e todos bem conhecem. E por um acaso, mexendo e estudando a palavra, achei nas minhas coisas o convite do 3º aniversário desta igreja, em Apocalipse 3:11, onde a palavra de Deus diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Eis que venho sem demora. Esse é um aviso para a igreja do Senhor, que Jesus está vindo e voltando sem demora. E o que vemos e ouvimos nos garante que a qualquer momento, e a Bíblia nos diz, nos afirma, que será num abrir e fechar de olhos, de uma forma repentina, a igreja será tomada, arrebatada da face da terra. Agora, essa igreja que será arrebatada, que somos nós e todo o povo de Deus, e toda a igreja que confessa o nome de Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, essa igreja precisa guardar o que tem. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: ó, guarda o que você tem. Guarda o que Deus te deu. Você vai dizer para mim assim: guardar o quê, pastor Marcelo? E para nos dar sentido, eu fui buscar o sentido dessa palavra guardar. E essa palavra guardar significa vigiar com o fim de defender. Você vê que a coisa é linda. Guardar é vigiar com o fim de defender. É tomar conta de alguma coisa que você tem, que você ganhou de alguém. Guardar significa não revelar aquilo que você tem. Guardar significa não perder aquilo que você recebeu. Ou seja, você precisa vigiar com o que você tem, você precisa defender o que você ganhou, você precisa tomar conta do que você tem, você precisa, às vezes, e muitas das vezes, não revelar o que você tem, e por fim você precisa não perder o que Deus te deu. O Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero falar de 4 personagens da Bíblia Sagrada que perderam o que ganharam. O primeiro chama-se, eu quero voltar lá atrás, o primeiro chama-se Lúcifer. E ele não guardou sua posição de querubim ungido.
Você vê que no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 12 ao 17, tem uma narração ali lindo, e a Bíblia fala sobre a profecia contra o rei de Tiro, que tipifica Lúcifer. Quando fala sobre da sua sabedoria, e ele cresce, e o seu coração ensoberbece. E a Bíblia diz que ele, Lúcifer, era anjo de luz, ele era o querubim ungido de Deus que andava sobre as pedras afogueadas. E a Bíblia diz que mais de 10 pedras preciosas cobriam o seu corpo. E você vai achar lá a partir do versículo 12 e 17, que o topázio, o carbúnculo, o jaspe, a esmeralda, o ouro cobriam aquele ser excelente. Mas a soberba tomou conta do seu coração. Ele recebeu de Deus a unção de ser um querubim. Ele recebe de Deus, ele recebe do Ser Supremo a sabedoria que ele tem, a formosura que ele tem. E a Bíblia diz que ele não guarda. Ele não consegue guardar o seu coração de intentar ser maior do que Deus. Como, irmãos, nós podemos e sabemos como a criatura pode intentar ser maior que o seu Criador? Numa empresa, como um funcionário novo, ele pode tentar galgar no dia seguinte, querer ser maior que o presidente da empresa? Jamais. E se o presidente da empresa sabe que aquele rapaz que começou na empresa quer ser melhor e maior do que ele é mandado embora. Você pode ter certeza disso. Quando ele deixa escapar, se eu quero ser melhor, estou entrando aqui hoje, mas quero ser melhor que o presidente dessa empresa. Alguém passa o presidente, aquele camarada ali que começou a trabalhar hoje, ela diz que quer ser melhor que o senhor. E manda passar no DP e entrou hoje, sai hoje. Espera acabar o dia não, deixa ele nem almoçar. E Lúcifer recebe de Deus essa graciosidade, essa grandeza de ser um querubim ungido. Você tem noção do que é isso? Querubim ungido. E ele não guarda aquilo que recebe do Todo-Poderoso. Ele despreza. Ele muda. Quantas pessoas, queridos irmãos, nos dias de hoje, que não tem nada, que não foram nada, não foram feitos do nada e vieram ao mundo, e um dia Deus escolhe, a Bíblia diz que Ele nos ama, e Ele nos escolhe para fazer a sua obra, e hoje pregam a palavra de Deus e se sentem alguma coisa. Hoje muitos presidem igrejas grandes e se sentem donos de igrejas. Querem ser maior do que alguém, querem ser melhor do que alguém, mas acabam perdendo a graça de Deus e essa unção que lhes foi dada. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele novamente: guarda o que você tem. Diz para ele assim: guarda o que Deus te deu. Você ainda não está no lugar em que Deus determinou que você estivesse. Mas quando você chegar lá, guarda a humildade que Deus coloca no teu coração hoje. Guarda, porque você vai pisar lá, você vai estar lá. Aonde o Senhor prometeu que você estivesse, você vai pisar, você vai estar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ter que lembrar da palavra, de guardar no teu coração a palavra do Senhor. Lúcifer não guardou. E perdeu a glória que tinha sobre a sua vida. O segundo personagem da Bíblia Sagrada chama-se Adão. Né? Chama-se Adão. O pó da terra, feito das mãos do Senhor. Engraçado, pastor Roberto, e quando estamos no seminário, né, eu estudei bem pouco no seminário, quero voltar a fazer seminário. E os amantes da palavra de Deus, quando começa a descobrir, né, dentro das matérias do seminário, e você começa a entender o carinho de Deus, o amor de Deus pela humanidade, em pegar o barro, o pó da terra,
e tornear com suas mãos, e fazer um boneco de barro, e tomar de si o sopro, o fôlego da vida, e assoprar naquele boneco, e aquele boneco começar a se mexer e dizer glória a Deus. Isso é coisa grande para o homem, queridos. E esse homem, chamado Adão, livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, e depois, no capítulo 3, de versículos 6 a 11, Deus, quando criou e preparou toda uma estrutura para ele, colocou num lugar de delícia chamado Éden, né, e colocou tudo do bom e do melhor. Deus, nas suas conversas, quando diz assim: Adão, meu filho, deixa eu falar uma coisa, tá vendo? Isso tudo aqui é teu, tá aí, é teu. Come, bebe, e nada no rio, dá uns mergulhos, vai na cachoeira, tudo teu. Agora olha para cá. Essa árvore aqui, da ciência, do bem e do mal, eu vou te dizer uma coisa: não come do fruto dela. E Adão, no capítulo 3, versículos 6 a 11, a Bíblia diz que Deus vem chamando por Adão: Adão, onde tu estás? E Adão escondido, e Adão aparece já, né, com aquelas folhinhas: Senhor, estou aqui. Adão, Senhor, agora eu vejo. Então, como é que tu sabe que tu está nu? E, enfim, aquela conversa boba da mulher, e a mulher para a serpente. Mas Deus disse ao homem para não fazer. E Adão não guardou a palavra de Deus e perdeu a glória de Deus que estava sobre a sua vida. Quantas das vezes o nosso Deus, por sua bondade e misericórdia, nos atende quando nós o pedimos? Quantas das vezes estamos confusos e aflitos e viemos para a presença de Deus, para a casa de Deus, para ouvir a voz de Deus, e falamos em casa: Senhor, fala comigo, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me capacita. E quando chegamos dentro da casa do Senhor, e o Senhor, Ele é ilimitado, o Senhor é grandioso, o Senhor fala por diversas maneiras. Quando você pensa que Ele vai falar na profecia, alguém canta o hino e a palavra do hino fala ao teu coração. Quando você pensa que o Senhor vai falar na pregação da noite, você conversa com o irmão do lado de fora e Deus usa o irmão e a irmã conversando com você. E quando você pensa que o profeta vai se levantar e botar a mão no teu ombro, o Senhor levanta o pregador e a palavra é toda direcionada àquilo que você pediu a Deus para que você ouvisse. Nosso Deus misericordioso, a Bíblia diz, Isaías 59, que Ele está pronto para ouvir. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar, e os seus ouvidos atentos para ouvir a voz da sua igreja. E quando Ele nos atende, e quando Ele lança a sua palavra, e quando Ele manda a sua voz, por muitas das vezes, não ouvimos a voz do Senhor. Por muitas das vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. E me lembro de uma vez que quando eu pedi uma direção a Deus, e aquilo que eu pedi não é aquilo que eu queria ouvir. E vendo um trabalho na televisão, o homem de Deus pregando, e ele pregou aquilo que Deus estava falando para mim, mas o meu coração não queria ouvir aquilo que Ele estava falando para mim. Era tarde da noite, e eu pedi uma direção a Deus, eu pedi uma resposta a Deus, e Deus falou não para mim. Eu disse: não, foi Deus que falou comigo, quando Deus estava falando ao meu coração. Foi a mesma coisa quando Deus disse para Adão: não coma do fruto desta árvore, aconteça o que acontecer, chova ou faça sol, a sua mulher mande ou não mande, não coma. Porque depois não adianta botar a culpa na mulher como o Adão colocou, Senhor. E a mulher, por sua vez, Senhor, a serpente. Ninguém assume os seus erros, até entendermos o que diz em Crônicas 7,14, né? Segundo de Crônicas 7,14, nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso, fazemos parte desse povo que ora e se humilha diante dele. Então Ele ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Mas até então,
Eu quero ouvir. Você quer ouvir o que Deus tem para você, ou o que você quer ouvir, o que o teu coração enganoso tem para você? Porque é isso que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? Adão ouviu a Deus, mas não guardou. Ele não vigiou com firmeza. Ele não defendeu a palavra. Ele não tomou conta de não provar do fruto daquela árvore. Ele não guardou a palavra do Senhor e foi destituído da glória de Deus. Foi destituído do jardim. Foi expulso do jardim. Saiu, foi mandado embora. Porque não guardou a palavra do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga para ele: querido, querida, diz para ele, para ela assim: guarde a palavra de Deus no teu coração. Já dizia o salmista: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, na tábua de carne do meu coração, para não pecar diante de ti. Guarda a palavra do Senhor, queridos. Para nós, o que nos mais interessa é a nossa salvação. Sim, vamos provar do melhor. Sim, vamos gozar do melhor, porque o nosso Deus tem o melhor para nós. Mas muitos crentes, muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão deixando de guardar a palavra de Deus. E se você, eu não sei se você teve essa infelicidade que eu tive, de entrar no YouTube e assistir o que eu assisti, pastor Roberto. De ouvir o que eu ouvi. Porque hoje, até para você falar, você tem que ter um cuidado grande e tremendo. Você não pode mais falar nome, você não pode citar mais nada. Engraçado que quanto à palavra de Deus, eles fazem tudo. Eles agridem a palavra, criam leis contra a palavra de Deus, mas hoje eles fazem e criam leis para você não falar o nome de ninguém, para você não tocar de assunto de mais nada. E a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o que Deus nos deu. Eu quero falar da terceira pessoa, que se chama-se Esaú, e a Bíblia diz que ele não guardou a sua primogenitura. Gênesis 25, de 28 ao 34. A Bíblia diz que Esaú, caçador, Jacó, homem de casa, está escrito lá. Ele chega de uma caça cansado, e Jacó preparando aquele guisado. A Bíblia diz que é um guisado vermelho, bonitinho. E nesse trecho da Bíblia, Gênesis 25, do 28 ao 34, ele barganha, ele faz negócio com a sua primogenitura. Diz assim: Jacó, deixa eu comer esse negócio aí, vai estar gostoso assim, eu deixo você comer. Mas se você me der a sua primogenitura, é seu, come. Ele não pensou duas vezes, pensou, pastor, isso está feito. Que loucura, irmãos. Que loucura. Aí você pega a enciclopédia lá de O.S. Bauer, e eu falo assim: o que é primogenitura? Deixa eu ver o que mais é primogenitura, para Esaú ter feito isso. E sabe o que diz? Primogenitura é a prioridade de idade entre irmãos e irmãs. Primogenitura é o seguinte: o primogênito, ele era consagrado ao Senhor. Todo primogênito, Êxodo 22, 29, era consagrado ao Senhor. Primogenitura diz o seguinte: ele herdava uma porção dobrada de tudo quanto o pai possuía, mesmo quando esse filho era um filho da mulher aborrecida. Deuteronômio 21, 17. E ainda diz mais: o primogênito era, por via de regra, o sucessor do rei no trono. Segundo Crônicas 21, 3. E Esaú desprezou a sua primogenitura, e ele deu de graça para Jacó.
por um prato de guisado. Ele não guardou essa prioridade, ele não guardou toda essa questão que era seu por direito. Ele era o primeiro. Ele não quis saber. Ele disse assim, é isso que você quer? Toma. Bom, mas aí é feito. Passa para cá o guisado e a primogenitura é tua. Ele não guarda, ele despreza aquilo que é dele por herança. Aquilo que é dele por direito. Ele entrega, ele dá. Diga assim comigo, eu não vou desprezar aquilo que Deus me deu. Em nome de Jesus, você não vai desprezar tudo aquilo que Jesus conquistou para você e por você. Isaú desprezou, mas você não. Olha para o teu irmão e diz assim, você não. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tens. Guarda esse direito que Deus te deu. Guarda essa primogenitura que Deus te deu. Guarda o direito de você herdar essa porção que Deus te dá hoje. E a Bíblia diz que o príncipe desse século, queridos, anda cegando o entendimento de muita gente para que muitas pessoas não possam enxergar a glória de Deus. E o Senhor, nosso Deus, está aqui nesta noite para nos abençoar, para nos guardar, para nos fortalecer, para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a nossa vitória. E Ele mesmo diz, eis que venho sem demora. E alguns crentes dizem, já tem quase 2000 anos, não vai vir não, vai vir sim. A apostasia está aí, a palavra está sendo deturpada, eles estão bagunçando, cada um usa a palavra segundo o seu bel prazer. Eles estão pegando versículos isolados e dizendo, isso aqui, vou abrir uma igreja em cima desse versículo aqui, vou fazer o que eu quero, porque o Senhor está comigo. Guarda o que você tem, o que Deus te deu. Eu lembro do hino 77, da nossa harpa cristã. Guarda o contacto. Queres neste mundo ser um vencedor? Eu cantei muitas das vezes com um pandeirinho lá na igreja miudinha, com 6, 7. Guarda o contacto. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu nas lutas cantar com o Senhor? Queres ser alegre? Qual bom lutador? Guarda o contacto. Guarda o contacto, guarda aquilo que Deus tem te dado, querido. Não troque por nada, não se engrandeça como fez Lúcifer, não desobedeça como fez Adão, não troque o direito que Deus deu a você de provar e de gozar da vida eterna. Porque o versículo diz, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa significa a tua recompensa, a recompensa de estar na presença de Deus, a recompensa de servir a Deus, a recompensa de pregar a palavra de Deus, a recompensa de ganhar almas para o reino de Deus, a recompensa de você ter feito a obra do Senhor. Guarda o que tu tens. Eu quero falar do último personagem da Bíblia Sagrada, que ele perdeu o seu segredo com Deus. Todos devem imaginar. Falando de segredo, e onde a palavra guardar significa também não revelar, um homem chamado Sansão, escolhido por Deus, nazireu de Deus, separado por Deus, é onde o Senhor falou aos seus pais para não passar navalha na sua cabeça e ele não beber de bebida forte. E esse homem, no auge da sua vida espiritual, se sentindo um bambambam da questão, ninguém me derruba, ninguém acaba comigo, ninguém me destrói, porque ele podia estar dormindo,
Mas era só gritar, lá vem os filisteus. Ele dava uma cambalhota, se tivesse queixada, se tivesse pedaço de pau, ele pegava e arrebentava com todo mundo. Sabe por quê? O Espírito do Senhor estava com ele. Mas um dos sentidos da palavra guardar significa não revelar. E tomando partido de um casamento errado, ele casa-se com Dalila e ela se vende por causa do vil metal. Ela começa a atormentar a Sansão. Onde é que está a tua fraqueza? Onde é que está a tua força? O que tem que fazer? Aí ele vai falando, faz isso, e ela faz. O homem é muito bobo mesmo, né? Faz aquilo, e ele vai. Mexe ali, e ela mexe. Catuca lá, e catuca. E por último, depois de muitos dias, assim, pode passar a navalha na minha cabeça. E ela não perdeu tempo. Ele dormiu, passou a navalha. Em Juízes 16, do 17 ao 20, eu só quero ler com você isso aqui. Juízes, capítulo 16, versículos 17 ao 20, diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. O 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Sabe por quê? Diz o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Preste atenção. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. São como muitas pessoas que estão assim hoje, queridos, pensando que Deus está com ele, pensando que Deus está com ela, mas revelaram o seu segredo com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu segredo com Deus não revele para ninguém. Querido, querida, eu disse para ninguém, porque é o que a Bíblia diz: não revele para ninguém. Sansão não guardou o seu segredo com Deus, e o Espírito de Deus se retirou dele. Quantas pessoas saindo para a batalha, quantas pessoas abrindo igrejas, quantas pessoas usando o nome do Senhor, mas o Senhor não está com ele. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas dessas pessoas vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu abri igreja. Senhor, eu preguei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu bati palmas. Senhor, eu estava lá. Querido, guarda o que Deus te deu. Guarda na tua vida, guarda a sua vida. E por falar em vida, vocês ouviram o noticiário dessa semana dos 8 jovens que morreram ali no Engenho da Rainha? Um daqueles jovens era meu primo. E no mês passado eu estive com ele. Ele era lá do Complexo do Alemão, fugiu para a Mangueira, e da Mangueira fugiu lá para o Engenho da Rainha. Tem conhecimento, sabia, muita gente da família tem o nome escrito no livro da vida, mas é uma questão de querer. Querer e não querer. A oportunidade, Deus dá. Agora, no momento, só Deus sabe para onde é que foi. E muita gente não está se apercebendo a isso. Garoto novo, de 20 e poucos anos,
largou um nenenzinho de 3 meses, né? Casou com uma menina de 16 anos, e infelizmente, ele não guardou a sua vida. Guarda o que você tem, querido, guarda o que Deus te deu. Se você está namorando certo, guarda o seu namoro. Para de ficar ali e aqui e acolá. Se você foi avante no seu noivado, guarda o seu noivado. Conheço casos de ímpio chegar para mim e dizer, pô, estou namorando, estou pegando uma noivinha. Eu falei, meu Deus, guarda o seu noivado. Marido, mulher, guarda o seu casamento. Guarda aquilo que Deus te deu. Guarda os seus filhos, ensina-os no caminho em que devem andar. Filhos, guardem a honra dos vossos pais. Igreja, guardem a honra dos vossos pastores. Nós, pastores, devemos guardar a vida das nossas ovelhas. Guarda aquilo que Deus te deu, querido. Guarda a sua vida espiritual. Não deixe, porque qualquer motivo ou a qualquer momento, você venha se desfalecer e sair da presença de Deus. Deus te escolheu, Jesus te chamou, Ele te vocacionou para você ser uma bênção. Ele diz, ser tu uma bênção. Então guarda a tua vida espiritual, guarda os dons que Deus te deu. Guarda, querido, guarda tudo aquilo que Deus tem conquistado para você. Porque eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Porque quando um homem pensa que ele fez alguma coisa, você sabe que a nossa Bíblia diz que o Deus, ele abate o exaltado e exalta o abatido. Glórias ao nome do Senhor, porque tudo que temos é para a glória do nome dEle, porque Ele nos tem dado. Se você está na presença de Deus, é porque Ele te colocou na presença dEle. Se você fala em línguas estranhas, foi porque Ele te batizou e te selou para falar em línguas espirituais. O que você tem foi Ele que conquistou para você. Porque, se não fosse o braço forte do Senhor por você, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor, já dizia o Senhor para Davi, Davi, você estava lá, Davi, lá, junto aos estercos, lá no cantinho, esquecido por todos. Porque até em ser ruivo era vergonha para o judeu. Se o pai dele foi e jogou ele para lá, já é, vai lá, vai. Não, desculpa, vai cuidar das minhas ovelhinhas lá, vai. E o Senhor tira do esquecimento. E o Senhor se lembra de Mefibosete e o faz assentar à mesa do rei. É o Senhor, queridos. É o Senhor que nos faz ser alguma coisa. E aquilo que somos hoje na presença de Deus, seja para a glória do nome dEle. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo seja para a glória do nome do nosso Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele, guarda o que tu tem. Guarda o seu emprego, guarda a sua saúde, guarda a sua fé, guarda, querido, tudo, guarda a força que o Senhor tem te dado, guarda essa ousadia, não deixa ninguém te inibir, não deixa ninguém te enfraquecer, guarda essa fé que há na pessoa bendita de Jesus, guarda no nome do Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua recompensa. Porque temos uma recompensa.